Olá, de volta com uma aulinha de filosofia, filosofia medieval. Vem comigo que eu te mostro sobre o que a gente vai falar hoje. Ou melhor, sobre quem a gente vai falar hoje. Santo Agostinho. Muito bem, vamos falar sobre o primeiro nome icônico da filosofia medieval. Nós já falamos um pouquinho sobre a filosofia medieval, o início, essa mudança de paradigma da razão para a fé, depois a conciliação. Nós falamos um pouquinho da patrística, então tem alguns vídeos sobre isso no canal. Dê uma procuradinha de filosofia medieval que vocês vão achar. Hoje a gente vai falar do nome mais forte da patrística, que é o primeiro período, né? Patrística vem de padres, então a filosofia é feita pelos padres. E essa pessoa é Agostinho de Hipona. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Agostinho de Hipona nasce em 354 em Tagaste, é mais ou menos ali ao norte da África, tá? Na época era um local que fazia parte do Império Romano. Em 386 ele vai se converter ao cristianismo e em 394 vai ser nomeado bispo de Hipona, onde ele vai viver até a sua morte em 430, tá? Porém, gente, ele só vai ser reconhecido como filósofo, como teoria importante para a filosofia já no século XVII, tá? Isso não é uma coisa imediata. A Idade Média, quando ela acaba, geralmente a gente espera acabar um período para ver quais são os nomes que naquele período mais se destacaram, ou os pensamentos que continuam ecoando, né? A Idade Média ainda tem um pormenor, né? A idade seguinte renega, tem como Idade das Trevas, nada dali se aproveita, para depois perceber que sim, tinha muito conhecimento. Então ele demora bastante para entrar no hall dos filósofos. Bom, sobre esses pensamentos, então, que vão vir à tona, a gente tem os seus temas abordados, então, a relação entre fé e razão. Ele vai falar bastante, gente, sobre essa relação, até que ponto vai a razão para predominar a fé, tá? Ele vai tentar conciliar a fé e razão, e eu vou explicar um pouquinho para vocês no próximo slide sobre isso. O problema do mal, que é um tormento na vida dele, se Deus é bom, por que que existe o mal? Argumentos sobre a existência de Deus, como é que a gente pode confirmar para as pessoas esse monoteísmo, essa cristandade tão forte ali no período medieval, e sobre a liberdade humana, ele vai ser o cara que vai falar do livre-arbítrio. Então, alguns desses pontos a gente vai falar um pouquinho nessa aula, vai dar o start, na verdade, mas as teorias agostinianas a gente vai fazer um próximo vídeo. Então, fiquem ligados no canal, ativem sininhos, aquela coisa toda. Os filósofos se aproximaram da verdade, mas não a alcançaram. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que sim, a filosofia é muito importante. Ela chega ali na razão máxima que o conhecimento humano é possibilitado ter. E ela só não alcança mais porque isso não está no campo da razão e do conhecimento. Eita, não sai a palavra conhecimento hoje. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Conhecimento humano. Isso faz parte da fé. O que é a fé, na verdade? É uma verdade revelada. É mais do que a razão, ela se revela ao ser humano. E o Agostinho vai chegar a essas conclusões em relação à filosofia, contrariando os cristãos que diziam que a filosofia não é capaz de chegar à verdade. Fica muito distante da verdade. Ele vai dizer, não, a filosofia está quase lá, Platão, Aristóteles, ó. Aristóteles ele não fala muito, né? Que a influência dele é platônica, e nesse período Aristóteles vai ser proibido de ser lido, porque ele fala muito de ciências e isso não era bem visto ali. A gente vai ter Aristóteles no segundo momento da Idade Média, momento da escolástica com Tomás de Aquino. Mas ele vai falar que Platão, sim, ele chegou muito perto da verdade e não a tocou porque ele não se abriu à revelação. E ele vai dizer isso porque antes de ser um padre, um apóstolo do cristianismo, né, de pregar o cristianismo, de colocar as verdades enquanto cristãs, ele foi um filósofo, tá? Ele andou pela filosofia, então ele andou por zonas místicas e filosóficas, conheceu outras vertentes e teorias. Ele não nasceu padre, ele buscava respostas para a existência humana,
como todos os filósofos fizeram. E ele foi buscá-las em campos da filosofia para depois desaguar na igreja. E levou isso para ele, essa bagagem. Ele já não nasceu acreditando no cristianismo ou com uma formação para ser padre. Ele foi se levando a isso. Insuficiente as respostas que ele encontrava foram guiando para a filosofia cristã. E onde ele vai buscar essa resposta, essa iluminação? Primeiro, antes de se converter ao cristianismo, ele vai buscar no estoicismo. Nós já estudamos isso em helenismo. Tem vídeos aqui dos períodos helenistas destacados como estoicismo, ceticismo, epicurismo. Procurem também no canal que vocês vão achar. Então ele vai falar do estoicismo, vai passar pelo estoicismo, o ceticismo que eu acabei de falar, maniqueísmo e neoplatonismo, tá? E o que ele vai achar nessas caminhadas dele, com o que ele vai concordar, o que ele vai achar que falta. Vamos saber um pouquinho agora. Um pouco gaga estou eu hoje, né? Mas vamos lá que vai rolar. Primeiro no maniqueísmo, gente. Já falei aqui que a maior tormento da vida de Santo Agostinho, a maior pergunta que ele fazia era sobre a existência do mal. Qual a origem do mal? Se Deus é bom, como é que ele permite que o mal exista? E aí nessa doutrina ele vai encontrar os princípios das trevas e da luz, tá? E uma interação permanente, um permanente conflito, e daí ele vai tirar a resposta dele. Então vamos falar um pouquinho sobre a teoria maniqueísta. Gente, quando a gente fala que uma pessoa é maniqueísta, é que ela só enxerga preto e branco, né? A gente fala que o Brasil vive um momento de maniqueísmo, de bipolaridade, ou é PT ou é Bolsonaro, ou é esquerda ou é direita, ou é vacina ou cloroquina, né? A gente não consegue enxergar um meio termo, né? Se bem que vacina e cloroquina não tem, mas a gente não consegue enxergar um meio termo para as coisas. Porque o maniqueísmo é isso, ele diz que existem dois princípios no mundo, luz e trevas, né? O escuro e o claro. Esses princípios vivem em conflito permanente. E é isso que dá vazão ao mundo, esse movimento, esses conflitos entre eles. Uma teoria um pouco próxima de Heráclito, né, o pré-socrático, que nós já vimos lá atrás, tem vídeo também. Essa interação constante é que vai dar origem a tudo que existe no mundo. E que conclusão que Agostinho vai chegar? Ele vai dizer que a matéria é má e o espírito é bom. Por isso Deus não faz o mal, porque Deus está presente no espírito e não na matéria. Então, o conflito constante entre esse ser que nós somos, matéria, dentro de um mundo muito material e materialista, se dá com o espírito, com a nossa alma, que é boa, que vem de Deus, e por isso o mal existe. Mas ele não ficou satisfeito com essa resposta e foi buscar uma outra doutrina. Então vamos lá. Diante da fragilidade do maniqueísmo, de uma doutrina que foi insuficiente em suas teorias para aquilo que ele perguntava, ele vai buscar o neoplatonismo, tá? O que influencia o neoplatonismo? Platão. As teorias platônicas são a maior influência do neoplatonismo, né? Então é um Platão revisitado. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E quem é o responsável pelo neoplatonismo? O maior responsável é Plotino, é um filósofo que é considerado o último pagão da antiguidade, ou seja, pagão, gente, acredita em vários deuses politeístas, acredita em rituais, em doutrinas que o cristianismo dizia que não. Isso não pode, não é válido. Um dogma cristão é Deus é único, tem a tríade, né? Mas um só Deus adorado, nada de místico. Algumas coisas a fé alcança, como milagres, como próprios dogmas católicos, como a hóstia, o corpo de Cristo, a morte. Alguns dogmas católicos, sim, a fé alcança, mas isso não é místico, isso são revelações divinas, tá? Então, Plotino vai ser aí o nosso último pagão da história da antiguidade, o último filósofo pagão. Quando que as ideias dele vão vir à tona? Lá no final do helenismo, quando o helenismo já declinava, já não tinha uma postura, a gente falou disso, né? O que sobra do helenismo muito forte é o estoicismo, o resto praticamente desaparece. E não é ele que funda a escola neoplatônica, são os seus seguidores, os discípulos, aqueles que acreditavam nessa revisita às teorias platônicas. E por que eu chamo de
tô tentando passar aqui, revisita. Porque é uma interpretação muito particular do platonismo, tá? Eles vão interpretar de acordo com aquilo que eles entendem. Não tem mais Platão ali para dizer que sim ou que não, que aquilo está correto, ou um discípulo próximo de Platão. Então eles vão dizer, por exemplo, vão desenvolver a ideia de uno, tá? Só existe um ser que é verdadeiro, que é imutável, que não sofre danos, que não se divide, por isso uno. Desse ser, tudo que há no mundo, todos os outros seres derivam, mas só existe um. Olha que excelente essa teoria para Santo Agostinho. Para quem está procurando fazer apologia do Deus único, do Deus vivo em Cristo, um Deus só. Só há um, uno, onisciente, onipresente, mas uno, e dali tudo deriva, tá? E a outra coisa que o platonismo vai dizer, o neoplatonismo, perdão, é que o mal não existe. Não existe o mal, não existe as trevas, não existe o ódio, não existe. Por que não existem? Porque são causados pela ausência do positivo, tá? Então todo negativo é uma imperfeição. Você só tem a escuridão e não consegue enxergar nada porque a luz se ausentou, porque eu apaguei a luz. Você só tem o ódio porque o amor se ausentou. E você só tem o mal porque o bem ausentou. O bem é, o amor é, né? O amor é um ser, o bem é um ser, a luz é um ser. A escuridão é um não ser, o mal é um não ser. O que é um não ser? Não existe. Você não tem paralelo. Você só sabe que uma pessoa é má porque você conhece o bem. Então, assim, uma pessoa que te dá estímulo, uma pessoa que te dá carinho, uma pessoa que tá sempre presente, poxa, que pessoa boa, né? E aí você pede alguma coisa pra alguém, a pessoa é ríspida, grosseira, passa a perna em você, conta um segredo seu pra alguém, você fala, nossa, ela não teve atitudes que nem aquela outra pessoa boa. Ela não guardou meu segredo, ela não foi amável. Ela não tava ali quando eu precisei. Então ela não é boa, ela é má. Tem ausência do bem nela, tá? E é isso que é a máxima que Santo Agostinho vai chegar na conclusão dele. Finalmente acabou o tormento dele, de procurar o mal. Ele vai dizer, todas as coisas que existem no mundo são boas. E aquele mal que eu tanto procurei, ele não é uma substância, ele não existe. Pois se fosse substância, ele seria um bem. Então ele também não é uma contra-substância. Ele simplesmente não existe. E quando a gente não está na presença do bem, é que a gente sente, tô sentindo falta de alguma coisa, do bem. Então eu tô vivendo no mal, né? A felicidade existe, a tristeza não. A tristeza é aquele momento em que eu não estou feliz, em que a felicidade se ausentou. E é assim que ele vai dizer, Deus não produz o mal, ele só produz o bem. Quando você se distancia dele, a sua ausência na sua vida, a ausência de Deus na sua vida causa o mal. Mas a gente vai se aprofundar nisso, porque a gente vai estudar todas essas problematizações que Agostinho desenvolve nas suas teorias. A liberdade, o homem tem o livre-arbítrio de se afastar de Deus, e aí ele tem que arcar com as consequências, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a cidade ideal para Agostinho. A gente vai falar um pouquinho sobre tirar de um bolo um pedaço de torta é impossível, que a gente só tira daquilo aquilo que existe, voltando na ideia do mal. Fica ligadinho que ainda tem mais vídeo sobre filosofia medieval e sobre Santo Agostinho. Fiquem bem, até a próxima.